E vamos para a agricultura, fatos e mitos. Toda segunda-feira temos a participação especial aqui do Chico Graziano, né? Falando aí de fatos e mitos, que é o tema de um dos seus mais recentes livros também, e que justamente aborda essas fakes que rolam aí para baixo e para cima sobre a nossa agricultura e sobre o agronegócio. E tem gente que a gente dá as explicações, Chico, e não acredita. Aquela explicação que você deu para um caso recente que eu te enviei aí, de um fake, né? Eu mandei aí algumas pessoas, não, isso aí tem conotação política, eu quero fazer uma pesquisa política, deixar para lá. Bom dia, Chico. Bom dia, Tavinho. Mas isso é interessante mesmo, porque você às vezes pega uns assuntos que são assuntos técnicos, agronômicos ou de economia rural, e você vê que o mito, né, o fake que está sendo divulgado, não é, na verdade, uma coisa técnica. Tem motivos políticos que levam a que as pessoas tenham determinados comportamentos, tem campanha, às vezes é para brigar contra o governo, o cara inventa uma mentira aqui, que pegou fogo lá não sei aonde. Enfim, o mundo de hoje da comunicação, você que é um grande comunicador, sabe, né? Nós técnicos sofremos com isso, né? Aquele porto de Cuba lá, eu estava vendo até um material, uma análise aqui, aquele dinheiro todo foi mandado para Cuba por quê? Né? O cubano tem uma renda mínima, não pode comprar produtos importados. Cuba não produz nada, produz açúcar. Para que um porto daquele tamanho? Foi uma conotação totalmente política, né? Com o dinheiro nosso do BNDES, infelizmente. Ô Chico, mas antes de comentar o nosso assunto do dia, eu vi na sua coluna e também na última sexta-feira nós perdemos aí um mito, mas esse é um mito no bom sentido, né? Do agronegócio brasileiro, que foi o engenheiro agrônomo Herbert Bates, né? Ele que foi o nome do plantio direto no Brasil, né, Chico? Isso mesmo. Eu fiz um vídeo em homenagem a ele, mostrando um livro sobre ele, uma biografia que ele próprio me entregou em uma reunião que eu estava lá, eu acho que eu estava em Cascavel, talvez, e o Herbert foi lá e me fez um autógrafo. Ele não é que ele estava velhinho, mas você via que ele estava meio cansadão. E, rapaz, ele é uma pessoa extraordinária. Para não falar da história dele, eu digo ele próprio, né? Aquele jeito alemão dele, porque ele é nascido no Brasil, mas foi criado na Alemanha. Então, foi uma grande perda. É como você falou, este é um mito, né? É um homem idealista, lutador, que junto com o Franks, que é holandês, e junto com o Tomás Nolo, com o Nolo Pereira, eles foram atrás de 1970, 71, 72, esses caras foram lutar e hoje, né, desenvolveram a técnica do plantio direto. Claro, depois veio a Embrapa, vieram as instituições de pesquisa, né? Mas um pioneiro, viu? Um homem admirável. Sensacional. Chico, falar em homens admiráveis que nós temos aí no nosso agronegócio, um deles é o ex-ministro Alisson Paulinelli, né? Indicado para o Prêmio Nobel da Paz. Mais do que nunca, né, a gente sabe da importância e nós já tivemos um ganhador do Nobel da Paz, que acho que foi em 1982, que foi aquele... 70, que foi o que criou a chamada Revolução Verde, né? Que foi lá em 34, depois que uma nuvem de poeira negra acabou com a agricultura dos Estados Unidos, eles, da região produtora principal, dos cinturões ali, esqueci o nome dele agora, Norman Borlaug. Norman Borlaug, ele que criou o sistema de produção através da utilização do não é do trigo, não, é do fertilizante nitrogênio, fósforo e potássio, o NPK, né? Ele que e aí conseguiu a grande revolução verde e a produção de alimentos no mundo disparou, né? Esse foi o grande trabalho dele. Quer dizer, para o nosso Paulinelli, aliás, o Paulinelli era amigo dele, né? Eles se conheciam os dois. O Paulinelli, uma vez, numa entrevista aqui comigo no estúdio,
fantástica entrevista. Ficamos quase 40 minutos conversando aqui, gastei meio programa inteiro com ele, dava para continuar mais até. Ele me disse que o Norman falava que ele, Paulinelli, era o homem da Revolução Verde aqui, pelo trabalho que fez no Centro-Oeste brasileiro. Acho que você pode contar a história melhor que eu, que ele é mais a sua turma do que da minha, né? Tavinho, olha que orgulho para nós brasileiros e que orgulho para nós que somos ligados ao agro do Brasil. Nós temos um gênio, nós temos uma pessoa extraordinária, nós temos um homem trabalhador, um mineiro, engenheiro agrônomo chamado, né, Alisson Paulinelli, indicado para o Prêmio Nobel da Paz. Isso é muito interessante. Por que para o Prêmio Nobel da Paz? Porque o pressuposto dessa indicação, tanto quanto o pressuposto que foi feito naquela época do Norman Borlaug, é de que se você aumenta a produção de alimentos, se você cria as condições para enfrentar a fome, você está contribuindo para a paz do mundo. Então, por que você tem muita guerra a vida toda? Muita guerra por conquista de território para produzir. Então, a homenagem que está sendo feita ao Dr. Alisson Paulinelli, indicado ao Prêmio Nobel da Paz, ela é uma homenagem a todos os agricultores brasileiros, todos os engenheiros agrônomos do Brasil, como eu sou, que nesses últimos 40 anos estamos trabalhando, construindo uma forma de produção que está sendo chamado de um modelo tropical de agricultura. É isso que possibilita você realmente indicá-lo ao Prêmio Nobel da Paz, né? O Brasil hoje exporta alimentos para enorme quantidade de países, são 74, 76, 85, cada hora está aumentando esse número, né? E milhões de pessoas pelo mundo todo, né? 1 bilhão e tantos milhões de pessoas encontram na sua mesa um alimento brasileiro. Não é que você alimenta 1 bilhão e tanto, mas essas pessoas têm acesso ao frango, né? À carne ou a outros produtos, para não falar do café, do açúcar, etc. Então, a agricultura, a alimentação está ligado, sim, à agenda da paz. O Roberto Rodrigues sempre falou muito isso. A missão do campo é produzir comida e gerar paz. O Alisson Paulinelli hoje é o nosso orgulho nacional. E foi o homem que acreditou na Embrapa, né? Se tudo que temos aí no Centro-Oeste, que o Centro-Oeste, apesar de ter um solo ruim, podia ter correção, aquilo lá era um bando de árvore torta, né? A gente lembra, né? No passado, e hoje sei lá, toda vez que eu sobrevoo o Centro-Oeste de avião, eu fico maravilhado com o que acontece com a cultura de lá, né? Com a produção de grãos no Centro-Oeste brasileiro. Então, Alisson Paulinelli, acho que é mais do que bem-vindo a receber esse prêmio Nobel, né? Seria uma honra para a nossa agricultura, que, como você mesmo citou, 1,5 bilhão de pessoas aí. O outro cálculo fala em mais ou menos entre 20% e 25% das bocas do mundo colocando algum alimento brasileiro para dentro, né? Algo em torno de 20% a 25%. E isso vai aumentando e crescendo cada vez mais através do uso da tecnologia, né? E não da expansão de áreas agrícolas, né? Mais do que nunca, Chico. Exatamente. Muita tecnologia, produzir mais na mesma área. O Alisson Paulinelli, ele foi um visionário. Ele fez esse nome dele quando foi ministro da Agricultura e ele é tido como o criador da Embrapa, né? Quer dizer, na verdade, um grupo de pessoas muito conhecidas, né? Que fizeram coletivamente essa obra de criar uma instituição de pesquisa, mas ele foi, em um dado momento, o principal incentivador disso. E ele acreditava, e ele falava, né? Ele é mineiro, é engenheiro agrônomo, ele falava, né, que essas terras aí, vamos para cima delas, né? Então, realmente, Se o Norman Borlaug, em 1970, recebeu o Prêmio Nobel da Paz pela Revolução Verde, que foi o aumento da produção, com os investimentos em tecnologia naquela época, né, em genética, fertilizantes, defensivos, um novo pacote tecnológico. A Índia passou a produzir mais, o México aumentou a produção, a Indonésia aumentou a produção. Hoje, o foco é o país tropical chamado Brasil, né? Nós estamos dando um show mundial de tecnologia no agro, né? Com sustentabilidade, produzindo mais. Então, agora, eu não sei direito como é que funciona. Ele foi indicado para o Nobel da Paz, deve ter vários indicados, etc. Não sei como é
Não sei como é que a gente faz campanha para ele, mas quem puder ajudar, vamos ficar pelo menos na torcida, né? Legal, Chico. Então, boa semana. Falar em torcida, não falamos de futebol, né, Chico? Não, 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 não. Você sabe que... Vocês têm uma chance só de saber para qual time o Chico Graziano torce. Uma chance só. Vai. Santos, rapaz. Que isso, é Santos. Por isso que ele não quer falar de futebol. Ô, Chico, tá bom, Chico, você sabe que tem bastante palmeirense lá na minha vila, né? E alguns deles lá colocaram as bandeiras do Palmeiras lá, depois do jogo e tudo mais. E eu não tinha uma camisa, então eu fui procurar um verde, né? No domingo, eu estava fazendo um churrasco lá, quando eu olhei lá na minha coleção de aventais, tem um que é do Sesc Pantanal, e ele é verde. E aí eu fiz o churrasco na frente de casa, né? Botei minha churrasqueira lá e pendurei o avental verde na porta. Não ia deixar passar em branco. Não, tá bom. Parabéns aos palmeirenses. Ô, Chico, vamos parabéns, mais entusiasmado, vai. Você está parecendo o prefeito Bruno Covas, que foi lá, deu um mau exemplo lá, indo no Rio de Janeiro assistir o jogo, depois falou que, como é que é? A internet passou da conta. Quem passou da conta foi ele, não foi a internet. Será que ele não sabia o que ia acontecer? Ó, senhor, hein? Falar o quê? Falar o quê? Nada. Tchau. Tchau, obrigado. Nem minha neta de 8 anos de idade faz uma bobagem dessa. Nem minha neta. Tchau.